Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Português Sucesso. Eu sei que nas aulas e nos cursinhos de redação, muitas vezes você não sabe por onde começar, você tem medo. Na aula anterior, no nosso vídeo anterior, eu expliquei pra vocês como se constrói um texto dissertativo, tá? Mas aqui eu quero te mostrar, de fato, na prática, o que você tem que buscar e que pensamento você tem que ir atrás, pra colocar o seu texto no papel, para fazer o seu texto acontecer, tá? Não vai ser uma aula muito grande, mas eu posso dizer para você que seja a aula mais importante, assim. É o que você não pode falhar, sabe? Você precisa. Já aproveita, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal. Lembrando que todo domingo tem aulão sobre redação em língua portuguesa. Toda terça-feira também. Não esquece de me seguir nas redes sociais. @professora Chayane Farias, Instagram, TikTok. Sempre fazendo uma farra, uma folia com vocês. E bora, vamos estudar. Então, assim, quando você pensa em introdução, tá? E aqui eu vou botar pra vocês somente a introdução, tá? Então, aqui, ó. Quando a gente fala introdução de um texto, né? Você pode lembrar das suas aulas antigas, você pode lembrar das suas primeiras professoras, você pode lembrar dos seus trabalhos que você fazia na escola ou dos trabalhos da faculdade, se você tiver passado pelo ensino superior, né? Que é você abrir o tema. Tá bom, isso eu já sei. Eu vou abrir. Mas alguém te falou muitas vezes o que você precisa colocar nessa introdução? Porque um bom texto é aquele texto que alguém lê sem saber nada do assunto e ela entende. Então, um texto, um bom texto, ele não é feito para alguém que entende do assunto. Pelo contrário. Um bom texto é aquele que, independente de você saber sobre o assunto ou não, você vai bem, tá? Isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente confunde o bom texto com um texto difícil, com informações complexas. Quando, na verdade, um bom texto é um texto que uma pessoa leiga, uma pessoa que não saiba sobre o assunto, ela leia e ela consiga entender. Então, eu desenvolvi aqui, tá? Isso já faz muito tempo que eu trabalho com a redação, alguns pontos específicos que não podem faltar dentro de cada parágrafo, tá? Dentro do parágrafo de introdução, nós vamos dar parte 1, parte 2 e parte 3, ou como eu chamei aqui, parte A, parte B, com a parte C. O que tem na parte A, tá? Pode chamar de apresentação ou abertura, tá? Do tema. Depois, problematização, tá? E depois, bem simples, que é a tese, tá? Então, aqui, deu a subida de morro, você começa a sua redação apresentando o tema. Aqui é uma afirmação sempre, tá? Você faz uma afirmação sobre o problema. Sobre o tema, você faz uma afirmação. Na sequência, a problematização. E a problematização, ela até discorre aqui, mesmo antes de chegar lá no texto de estratégia argumentativa, você vai lembrar que a problematização tá bem ligadinha à estratégia argumentativa. A problematização é quando você faz um contexto. O que seria um contexto? Você mostrar que aquilo de fato é um problema e como que ele é um problema. Aqui eu sempre gosto que vocês apelem para a lei, para um filme e façam uma alusão, para uma parte histórica, né? Lembrem da história, tá? Vocês podem pegar vários pontos, depois a gente retrata eles mais a fundo, tem mais ainda, né? Mas a problematização basicamente é isso. É você trazer já, aqui na sua introdução, que essa sua afirmação, ela aparece no mundo de alguma maneira. Seja na lei, que é insuficiente, seja num momento histórico, para mostrar que não é de hoje que esse problema acontece, tá? Seja num filme para falar como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? Uma citação, algum representante, né? Uma fala de alguém, uma fala muito forte de um
filósofo, de um escritor, de um autor, alguém. E aqui a tese, que é o que a gente chama de posição, tá? Posição, posicionamento, o ponto de vista, tá? O ponto de vista, por quê? Porque de algum ponto de vista você está olhando o tema como um todo. Então, na hora que você começa a construir, né, na hora que você começa a construir o seu texto, você vai abrir o texto dizendo: existe no Brasil determinado problema, ou tal assunto, ele é debatido hoje no Brasil, percebe-se isso pelo filme tal, pela lei que é falha, ou por um acontecimento. Então, você diz o que é, você mostra que isso é recorrente no Brasil e você traz a sua opinião. Você traz seu ponto de vista, que é o que vai dar sentido à sua redação. Então, na hora que você para planejar, e depois quando você ver a aula de planejamento, depois quando você ver as demais aulas, você sabe que você tem que parar e pensar. Eu tenho que apresentar o meu tema, então eu tenho que ter uma afirmação. Eu tenho que problematizar, eu vou lembrar depois das aulas de estratégia argumentativa, que é depois quando eu assisti-las, que eu não assisti ainda. E eu tenho a tese. Então, eu já sei que eu tenho parte A, parte B e parte C. E eu sempre tenho que ter, tá? Porque, por que é tão difícil colocar a ideia no papel? Porque eu não sei o que eu preciso pensar. Agora eu já sei. Já preciso copiar agora aqui? Não, tem isso tudo no material complementar que está na parte de baixo aqui. Beleza? Eu vou apagar essa parte para vocês. Passada a parte A, B e C, a gente vai para a parte D, E e F, tá? A parte D e F, que você deve imaginar, ela vem do que a gente chama de desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento, lembrando que a gente sempre tem que ter um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafo. Introdução já fizemos, agora temos desenvolvimento e desenvolvimento, tá? Quando a gente fala desenvolvimento, e a parte 1 aqui do desenvolvimento, a gente chama de tópico frasal, tá? Todo mundo chama ela de tópico frasal, por isso que eu tô levantando aqui, subindo o morro, né? Mas já tudo aqui depois do material complementar. Tópico frasal, tá? E comprovação por meio de repertório. Então, olha aqui. Comprovação por repertório. E F, conexão com o tema. Claro, tanto no primeiro quanto no segundo. Nós temos 2 parágrafos, nós temos 2 grandes argumentos, 2 grandes tópicos, 2 grandes comprovações, 2 grandes conexões. O que seria esse tal tópico frasal, Chay? Tópico frasal é o que vai mandar no parágrafo como um todo. Para que você não fique repetindo informação e falando mais do mesmo, você vai falar sobre um assunto norteador no seu segundo parágrafo, tá? Um assunto. Esse assunto é o tópico frasal. Então, quando você parar para planejar, você vai pensar: o que eu vou escrever nesse desenvolvimento? Comprovação por meio de repertório, que seria isso? Aqui você tem um tópico frasal que ele é um grande argumento, depois você vai ver também nos exemplos de análise, né? Mas você vem dizendo que você me traz uma nova afirmação que norteia a sua escrita. Por que você pensa isso? Comprovação por meio de repertório. Chay, mas repertório não seria de novo uma citação, de novo um acontecimento, de novo uma lei? Sim, repertório é isso. Então, você volta e entende e né? Por quê? Então, você tem aquela opinião. E o que isso tem a ver com o tema? Então, de novo, opinião, comprovação dessa opinião, e o que isso tem a ver com o meu tema. E eu faço isso uma vez, tá? E faço isso mais uma, mais outra e mais outra, porque eu tenho aqui 2 desenvolvimentos.
2 desenvolvimentos. Isso aqui é uma grande chave de procurar o que escrever. Sabe por quê? Porque no fim você não está falando mais do mesmo. Tem gente que começa afirmando um assunto e segue falando a mesma coisa, só com uma ou outra palavrinha diferente, a redação inteira. Aqui não. Aqui você está entendendo o que precisa ter em cada parte do parágrafo, tá? Não é sair fazendo um parágrafo. É o que você vai colocar em cada parte do seu parágrafo. Beleza? Beleza. Agora a gente tem que ver a conclusão. A conclusão, tá? Ó, já apaguei aqui pra vocês. A conclusão, ela é mais simples, tá? A gente, A, B e C, D, E, F, agora seria G e H, né? Então, seria a parte G ou a parte H, ou você pode numerar, tanto faz também. Eu gosto sempre de lembrar que entre a parte F e a parte G, né? F, G, a gente tem aqui, ó, o conectivo. Isso você nunca pode esquecer. Você sempre começa a sua conclusão com um conectivo, né? Um portanto, um em suma, um destarte. Eu gosto desses, tá? Aqui você vai, então, introduzir uma proposta de intervenção e aqui um detalhamento. Sempre acho necessário começar com um conectivo, retomar a sua tese. Pois é, então, entende-se, né? Nota-se, prova-se que no Brasil isso acontece, só afirma de novo. Traz uma proposta de intervenção, porque se você falou que temos um problema no Brasil, você precisa dizer que temos uma solução e mostrar qual é essa solução. E depois, detalhar o que você faria. Nesse detalhamento, então, muitas especificações, né? O que será feito? Quem fará? Como fará? E por quê? Né? Qual é o objetivo? Vocês estão conseguindo perceber, se você é iniciante em redação, por exemplo, que a redação não é só escrever sobre um assunto, isso aqui é técnica do que você tem que pensar. Então, a conclusão é formada por um conectivo, uma retomada da tese, uma proposta de intervenção, que é a solução, tá? Eu sempre chamo com vocês, na hora de planejar o texto, isso de solução. E um detalhamento dessa solução, que seria o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e por que vai fazer, qual é o objetivo disso final. Porque o objetivo, ele tem que estar aqui, ó, bem grudadinho na solução. Ele tem que estar ali, fininho com o problema. Por que eles têm que estar ali fininho, lado a lado ao problema? Porque se você diz que hoje o brasileiro não ser armado, tô chutando um tema aqui, o brasileiro não ter porte de armas é o problema, você termina dando a perspectiva que teremos, né, assim, o brasileiro estará mais seguro andando armado. Chutando um tema aqui e uma posição, tá? Então, você termina fininho resolvendo aquele problema. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós estamos falando de um texto dissertativo, de um problema social, de uma situação acontecendo sempre brasileira. Então, você precisa sempre estar muito de olho nisso. Eu te entreguei aqui um ouro chamado que você vai escrever em cada parágrafo, que é ouro para FCC, FGV, Selecom, ACAF, FUNESP, é ouro, tá? Porque é muito importante. Então, eu espero que você olhe com muito carinho o material complementar e pense que o que eu te mostrei agora serve para todas as bancas a nível Brasil e é uma mina muito importante na sua estrutura de estudo de redação. Meus amores, obrigada por terem ficado aqui comigo. Eu te desejo muita sorte no seu concurso, na sua redação. Diz pra mim aqui qual é a banca que você vai prestar esse concurso, que a gente sempre tem um materialzinho especial pra vocês. Um beijo, 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 beijo.